Qual é a diferença entre predestinação e eleição? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos. Paulo, escrevendo a Roma, no capítulo 8, versículos 29 e 30, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou chamou, aos que chamou justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que essa palavra abençoe todos os corações, coração de terra boa, terra fértil, coração do eleito, que vai receber agora a palavra, a semente da palavra. Deixe-se livre, sensível, ouça o que o Espírito vai falar ao seu coração e cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu sou tão feliz de ver uma igreja plena, uma igreja saudável, uma igreja onde os dons são manifestados, uma igreja que está ornada, adornada e ornada de branco, não tem rugas, não tem manchas, não tem defeitos. Mas a igreja precisa de crescer espiritualmente na graça e no conhecimento de Jesus. E é o que vai acontecer agora. O Espírito Santo de Deus vai falar e vai fazer uma grande obra. O nome do Senhor será exaltado, o Todo-Poderoso será glorificado, o Rei de Reis será magnificado, Jesus será amado por cada um de nós. Oramos todos com fé e nos dispomos todos a ouvir a palavra, a receber a palavra, para que ela frutifique em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus, meu bispo amado. Meus amados irmãos, família de Deus, povo escolhido e eleito, selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente. Meus amados filhos na fé, meus filhinhos em Cristo. Desde o início, quando o Espírito Santo de Deus me inspirou a voltar à sã doutrina sistematicamente, aquilo que são as teses da reforma protestante, que nós temos falado sobre esta expressão, eleitos e predestinados. E claro, você precisa de entender o que é a eleição e o que é a predestinação. Qual é a diferença que existe? Porque nós falamos, eleito, tudo bem? Predestinado em amor. Existe alguma diferença? Porque quando se fala em eleição e em predestinação, nós estamos falando dos dois pilares daquilo que é o estofo teológico da graça de Deus. Se você não entende a eleição e a predestinação, como lhe digo sinceramente, 95% do povo de Deus desconhece, você não vive uma vida cristã saudável. Então, vamos aprender esta manhã que estas duas expressões, eleição e predestinação, estão interligadas. Ambos têm a ver, ou ambas têm a ver, com os decretos de um Deus soberano
de um Deus todo-poderoso, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é a brilhante estrela da manhã, rosa de Saron, o ancião de dias, aquele que é o governo da igreja, mas que é acima de tudo um Deus gracioso. Elas estão interligadas porque a Bíblia diz que Ele nos escolheu para a vida eterna. Veja como é que disse Romanos 8,30, ele diz: Ele nos predestinou, chamou, justificou e glorificou. No versículo 33 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Então, aparentemente, estas duas palavras podem parecer sinônimos, mas elas são as duas molas mestras da reforma. As molas mestras, os dois pilares da reforma, estão alicerçados sobre eleição e predestinação. Não há vida cristã, não há reforma protestante, sem que você entenda sobre estas duas molas mestras, sobre estes dois pilares. Então, o que é predestinação? Predestinação é aquilo que Deus soberanamente ordena. E o que é eleição? É a escolha em Cristo. Então, você está percebendo que elas se complementam. E claro, predestinação, já estudamos aqui, vem daquela palavra grega prognosis. Você se lembra? Prognosis, estudamos aqui um domingo sobre essa questão. Ou seja, o decreto, Deus determinou. Chama-se isto a predestinação. Então, predestinação é o que? A garantia da nossa salvação. Porque a Bíblia diz que aqueles que Ele chamou, justificou, glorificou, porque predestinou. É a nossa garantia. Então, a predestinação é algo amplo. É aquilo que Deus, antes da fundação do mundo, Ele garantiu. Então, antes da fundação do mundo, o Senhor nos predestinou. É algo amplo. E a eleição vem do grego oklogi, que quer dizer algo mais focado, mais individual, aquela escolha, aquele resgate, aquela separação. Então vamos pensar: predestinação, algo amplo, um decreto de Deus sobre todos os eleitos. E a eleição é a escolha individual. Então, João Calvino, o segundo grande reformista, disse que a predestinação é um decreto eterno e é Ele que revela sobre o que cada homem será nesta terra. É um decreto. A Bíblia diz que aos que predestinou, portanto Deus deu o decreto, Ele chamou. Portanto, o que eu vou ser nesta terra, o que eu sou nesta terra, depende da predestinação. Ou a pessoa é predestinada para a salvação, ou ela é destinada para a perdição. É muito importante eu conhecer isto, porque olha, a predestinação é a coluna vertebral, é a espinha dorsal do Evangelho. Aqueles que Ele predestinou, a quem Deus decretou, haverá um momento que Ele separa, e essa separação é a eleição. É simples. Agora eu preciso saber isso por quê? Porque Ele predestina alguns para a vida eterna e Ele destina outros para a morte eterna. Existe alguma injustiça de Deus? Não. Não existe. Romanos 9, 20 e 21 diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Versículo 22: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro vaso de desonra? Então Deus deixa claro que Ele é soberano. Amado, não se esqueça nunca mais desta expressão:
Deus não é um moço de recados. Deus não é um Papai Noel. A maioria das igrejas põe uma imagem, ou faz uma imagem de Deus como um moço de recados. Senhor, guarda a minha casa, hein? E Deus diz: oh, amém, estou aqui para fazer isso. Senhor, se você não fizer, Ele não é um moço de recados. A minha relação com Deus é tão temente, Pastor Jorge, tão temente, que eu jamais ousaria tocar na glória dele ou dizer: Senhor, se você... Bom, aliás, nós estamos cantando um hino que eu acho que foi uma decisão importante sua, bem, de começarmos a cantar esse hino. Se Deus abrir a porta, é Deus. Se não abrir a porta, é Deus. Se curar, é Deus. Se não curar, é Deus. Eu não o louvo pelo que ele faz, eu o louvo pelo que ele é. Isto é cristianismo, hein? Isso é cristianismo. Agora, você sabe, grande parte do cristão vê Deus como um moço de recados. Eu às vezes até me torno perplexo quando eu vejo, ouço numa rádio, eu vejo numa televisão, Deus receber insights desta forma: olha, Senhor, se você não fizer o que eu estou mandando, eu rasgo a Bíblia. Você é um moço de recados. Paulo disse: eu não sou capaz de pensar, porque a minha suficiência vem de Deus. Oi, mas o que se vê hoje não é isso? É gente dando ordens a Deus. Você está sendo ensinado de modo correto a adorar o Criador, a se submeter ao Senhor, ao Kyrios da nossa vida, porque estamos aqui por um decreto. Desde antes da fundação do mundo, Deus disse: Miguel Ângelo, quando você nascer em carne, o teu espírito já está predestinado. E um dia, numa cama de hospital, ele disse: viu o que eu decretei, então eu te escolho agora para me servir. Essa é a diferença entre predestinação e eleição. Então, predestinação, um decreto eterno de Deus. Mateus 24, 31 diz: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos 4 ventos, ou seja, dos 4 cantos da terra, de uma e outra extremidade dos céus. Veja, os escolhidos, o indivíduo pode estar no mais profundo abismo. Davi dizia: um tremedal de lama. Se Deus decretou que aquela pessoa é predestinada, haverá um momento que a escolha vai se manifestar, quando Ele chama. Olha, cada um de nós tem uma história de vida. Você sabe que se Deus não tivesse predestinado, se não houvesse um decreto de Deus soberano, você não estaria aqui. Nem nenhum crente seria crente, cristão, se não fosse um decreto. E se não fosse uma separação que se chama a eleição. Então, Tito 1:1 diz: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé. Olha, a fé não é de todos, a fé é dos eleitos. Por quê? Porque só o eleito recebe o dom da fé para crer. A fé vem pelo ouvir. O filho do diabo não tem esta capacidade. Só o filho de Deus, só o eleito. Em Romanos 9:11 ele disse: ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Portanto, quem prevalece é Deus. Ele decreta antes da fundação do mundo, chama-se isto predestinação, e depois, sem que o homem deseje nada, porque o homem não tem participação na sua salvação, soberanamente,
pode estar na droga, no alcoolismo, no inferno, mas se é de Deus, Ele vai e chama, Ele elege. Então a predestinação é um decreto amplo, a eleição é 1 a 1, porque Deus não salva multidões, Deus salva 1 a 1, e este 1 a 1 chama-se a escolha, a eleição. E por que a pessoa é eleita? Porque ela foi predestinada. Isto nos dá o quê? Segurança e garantia da vida espiritual. Veja o que diz Atos 4, 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual tu ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Olha, versículo 28. Para fazerem, porque às vezes as pessoas dizem, mas por que Herodes fez? Por que Pôncio Pilatos fez? Fez para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Quer dizer que os planos de Deus são tão corretos, tão perfeitos, tão irretocáveis, tão frios, tão divinos, que até Herodes e Pilatos, quando julgaram Jesus e lavou as mãos, muita gente pensa que aquilo era uma cena de teatro, mas isto foram coisas pré-determinadas por Deus. Ele é soberano. Salmo 139, 16 diz: os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Viu esta determinação ou a predestinação? São decretos. Ou seja, você vê, ainda não tínhamos forma no ventre da nossa mãe, ainda éramos apenas espírito, quando todos os nossos dias, todos, foram escritos, quando nenhum deles ainda existia. Quer dizer, ainda não existíamos na carne, já a nossa vida estava determinada no livro da vida. Você sabe, estes são os mistérios de Deus. Eu sou extremamente apaixonado, pastor Neto, por esses detalhes, porque vida espiritual é muito mais do que entrar e sair da igreja. São 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano, é a vida. E essas nuances, como é que Deus chama, como é que Deus determina, o meu espírito, a medida do meu espírito. Você sabe que os crentes não sabem nada disso aí fora. E alguns até se arvoram a julgadores de quem conhece estas verdades e criticam. Ele se autopromoveu e se fez de apóstolo. Ele diz que é predestinado. Olha, pena que você não creia. Induz o povo que Deus colocou na igreja, na tua igreja, a mentira ou engano. Depois você vai na internet e faz um vídeo e diz coisas que você desconhece totalmente, levando o povo ao abismo, porque um cego, quando conduz os cegos, todos caem no abismo. Esta igreja não, esta igreja tem olhos espirituais iluminados. A mim, nem a você, ninguém nos conduz ao abismo, já de lá viemos. Então Efésios 1, 11 diz: nele digo, nós fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a vontade do pastor da igreja. Conforme a vontade de quem? A sua vontade. Ele predestinou conforme o conselho da sua vontade. Isto não lhe soa soberania? Um Deus que determina, um Deus que exalta, que abate, é Deus que... Amado, Deus não é um moço de recados. Não veja Jesus como um moço. E não o veja como barganha. Se eu te der o dízimo, eu exijo isto. Se não me deres, eu já não dou. Não faça isso. Tenha uma vida espiritual saudável. É puro,
vê Deus. É humilde, tem a manifestação de Deus. É vaidoso e soberbo, tem ruína. Ponto. Então, nós entendemos que Deus é soberano, Ele está no comando, Ele está no controle, e é o que eu disse há pouco, não há ideia mais fantástica do que a igreja de Jesus. Essa concepção de igreja é a coisa mais inviolável desta terra. Governo vem, governo sai, partido manda, partido não manda, tudo passa. Disse Jesus: a minha palavra não passará. E Deus fez este conceito magnífico, fantástico da igreja, onde Ele se revela, onde Ele se manifesta, onde Ele fala, onde Ele recebe o louvor. E Ele disse: a minha igreja é indestrutível. Se Jesus vier daqui a 200 anos, todos nós teremos passado e a igreja continua aqui. As portas do inferno. E quando a Bíblia diz igreja, não se esqueça, não é o templo, o santuário. Somos nós. A igreja que prevalece é o corpo de Cristo, é a noiva que se reúne num santuário. Isso é maravilhoso. Talvez alguém diga: mas apóstolo, a despeito de tudo que eu tenho ouvido do Senhor, a minha vida está um caos. Olha, eu aprendi que nada pode contrariar a soberania de Deus. Os planos dele são perfeitos, nada é por um acaso, tudo obedece aos seus planos. Somos herança do Senhor, somos porção do Senhor, fomos predestinados segundo um propósito. Não há mérito humano, nada, nenhum mérito, tudo é excluído, tudo que diz carne é excluído. Agora, como o nosso chamado é um ato soberano de Deus, faz parte dos conselhos eternos de Deus, são o beneplácito. Você pode perguntar: mas apóstolo, é possível então a minha vida estar um caos, se isto tudo é uma verdade? Olha, eu não acredito que uma pessoa que tem uma vida correta com Deus viva caos. Ele pode passar por adversidades, tribulações, perplexidades, ventos. O Senhor Jesus disse isso. Ele não mentiu, ele disse: no mundo passais por, mas tendo o quê? Ele não disse tendo depressão, disse tendo bom ânimo. Por quê? Porque os vendavais passam, a bênção é eterna. Então, pastor, mas tudo bem, mas eu estou um caos, a minha casa está uma ruína. Você sabe que Deus pega uma casa em ruínas e a faz de novo? Eu sou testemunha disso. Pastor, mas a minha vida é um deserto. Você sabe que Deus faz do ermo do deserto um açude de águas? Então não desista. Ouça, Deus quando nos criou, criou para sermos grandes. Esta predestinação não é apenas um carimbo, é algo que tem um contexto muito grande, amplo, lato sensu. Veja como é que o profeta Jeremias ouviu de Deus isto aqui: irei aos grandes e falarei com eles. Quem são estes grandes? Você pensa que grande é quem? É o governador, é o ministro? Isso não é grande. Grande é quem tem Jesus como Senhor. Grande é quem foi tirado da morte para a vida, das trevas para a luz. Quem reconhece a soberania de Deus, quem crê na predestinação, quem segue a eleição de Deus. Este é o grande. Ele disse: eu irei aos grandes e falarei com eles. Deus esta manhã está falando aos grandes, amado. Paulo disse: quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Então ele disse: eu falo aos grandes, eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Amado, você é uma pessoa grande, você tem direitos diante de Deus.
Mas estes de comum acordo quebram o jugo e rompem as algemas. Então, hoje tem que haver um acordo entre você e Deus, porque você foi chamado para ser grande. Se há algum jugo na tua vida, tem que ser rompido esta manhã, meu amado. Se há alguma algema na tua vida, nas tuas emoções que te aprisiona, quem sabe nós temos aqui alguém que diga: apóstolo, eu me sinto um covarde, eu me sinto complexado, eu me sinto pequenino, eu me sinto incapaz. Seja rompida essa algema da tua vida. Deus está falando aos grandes esta manhã. Você tem que ser grande por dentro. Você não pode se apresentar uma coisa por fora e lá dentro de você ser um covarde, ser um fraco. Meu irmão, minha amada, senhor desta igreja, jovem, ancião, novo, velho, gordo, magro, rico, pobre, ouça, você não pode se apresentar uma coisa por fora e ser uma coisa diferente por dentro. Você não pode ser por fora apenas uma pessoa que tem uma fé emotiva. Se você viver apenas de uma fé de aparências, você não avança, você não progride, você não conquista nada. Não se esqueça que você tem na sua casca exterior, como dizem os hispânicos, no seu carrapacho exterior, que é a sua carne, mas lá dentro você tem o celestial, amado. 1 Coríntios 15, 49 diz assim: como trouxemos a imagem do que é terreno e aquilo que está por fora, a imagem do terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Ouça, senhora desta igreja, homem desta igreja, você tem que ser grande por dentro e por fora, amado. O mundo diz que não, você vai dizer que sim. Você tem que ser grande por dentro e por fora, porque você sabe, quando Davi, que nós damos tantas vezes este exemplo aqui, quando Davi um dia determinou enfrentar um gigante, Davi era um homem pequenino, mas ele trazia dentro dele uma grandeza. Ele disse: eu vou enfrentar o Golias, eu vou matar o gigante. Você sabe, Davi era um homem pequenino, mas naquele momento ele se tornou gigante. E o Golias do outro lado se tornou pequeno e menor. Porque Davi olhava para si, ele não via apenas a casca, ele não via apenas o exterior, porque no exterior não tinha nada. Ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele se sentia grande por dentro, amado. Você tem que se sentir grande por dentro. Talvez você diga: mas apóstolo, eu tenho uma situação, vou encarar amanhã um médico, amanhã o advogado, é isto e aquilo. Amado, quando Davi diz: eu vou enfrentar, Davi se tornou um gigante com 1,68 m, amado. E aquele gigante que ofendia todo mundo, quando ele viu aquele pequenino, ele é que se tornou menor. Pastor, mas eu tenho medo de viver estas verdades. O que é opinião pública? Os meus amigos, a minha família. Ouça, você vive de opinião pública. Você não sabe que opinião pública não vale um tostão, meu amado? Então você seja novo ou velho, formado ou sem cultura, branco ou negro, o teu valor está dentro de você. É no teu conteúdo que está o grande homem ou a grande mulher. Então veja-se hoje diferente, veja-se grande. Você se recorda quando Samuel precisou de escolher o novo rei? Saul havia decepcionado o coração de Deus e Deus tinha um novo rei. Quando Davi foi à casa de Jessé por ordem de Deus,
Samuel foi à casa de Jessé para escolher um rei. Quando ele viu o primeiro filho de Jessé, um homem lindo, grande, cabeludo, ele disse: é esse. E Deus disse: não. Chama o segundo: é esse. Não. E Deus disse uma frase ao profeta que marcou a minha vida: Deus não olha o exterior nem as aparências, Deus olha o interior. E Deus está olhando agora o teu interior. Não se acovarde, não tenha medo. Você tem um espírito de poder, de amor e moderação. Deus não te deu o espírito de covardia. Então não tem mais outro filho? Tem, mas é um pequenininho que está lá no mato, lá guardando ovelhas. Não tem nenhuma beleza como tem o Abimael, o mais velho. Parece até o rei Saul, é grande, bonito, saudável. Deus quer o conteúdo, amado. Deus está vendo o teu coração esta manhã. Deus viu quantas vezes você olhou para o relógio para querer ir embora da igreja hoje, rápido para cá. Deus conhece tudo a nosso respeito, meu amado. E Deus sabe o quanto você precisa de sair de uma vida pequenina para se tornar um gigante, que é o que você é. Tem outro? Tem, mas ele é um pequenino. Olha, Deus está pouco se importando se a pessoa é grande, alta, baixa, gorda, magra, branca ou negra. É o conteúdo, é o caráter, é o que está lá dentro, porque por fora é simples. Eu posso colocar uma máscara, uma persona e fazer uma pessoa que não sou, mas Deus sabe quem eu sou. E Deus decretou que eu fosse isso que Ele diz que eu tenho que ser. Ele só fala aos grandes, amado. Mas não é grande por fora, é grande em conteúdo. É aquela pessoa que diz: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. A Bíblia diz: eu creio. Este é o grande, amado. Este é o grande. Este é o grande. Então você é grande. E você tem muito para vencer, muito para conquistar, para alcançar, para atingir. Você sabe, a Bíblia fala de um personagem chamado Josué. Josué era um comandante do exército que substituiu Moisés. E ele venceu muitos reinos, venceu muitas batalhas. Ele levou o povo a possuir a tão sonhada terra prometida. Mas você sabe que ele nasceu pequeno? Ele foi um auxiliar de Moisés, mas ele se tornou grande. Ele nasceu na escravidão do Egito e ele se tornou um conquistador. E você sabe que ele, quando chegou aos 100 anos, depois de ter vencido batalhas, conquistado muita coisa, avançado muito, Deus deu um cochicho ao ouvido espiritual dele. Olha o que Deus disse a Josué. Josué 13:1. Estou falando da predestinação, dos decretos de Deus, da eleição. Olha que Deus trabalhando na vida de pessoas como eu e como você. Josué 13:1 e 2 diz: era Josué, porém, já idoso, entrado em dias. Disse-lhe o Senhor: Josué, você já está velho, já está com 100 anos, é entrada em dias, e olha, Josué, ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Essa é a terra que ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda Jesur. Você sabe, Josué já tinha feito muitas coisas, já tinha derrotado muitos inimigos, já tinha feito grandes conquistas, mas Deus disse: ainda é pouco. Versículo 1, olha, ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Então você sabe, tudo que este homem fez, conquistou, avançou, ainda era muito pouco
Deus queria mais. Deus tem mais. Deus estava dizendo: Josué, não fique preso à glória do passado. Há coisas que você tem que possuir hoje. Há coisas que ainda não foram conquistadas. Há muita terra para se conquistar. Então, meu amado, os planos de Deus nunca param. Os planos de Deus sempre estão avançando. E eu queria lhe dizer isso como seu pai na fé. Há muita coisa que ainda não foi conquistada por todos nós, meu amado. O seu empresário, um profissional liberal, é um executivo, é uma dona de casa, é um ancião, um aposentado. Ouça, você pode ser novo ou velho. Talvez alguém diga: mas eu sou velho. Deus disse a um velho de 100 anos: Josué, tem muita coisa que precisa de ser conquistada. O teu curso superior, a tua viagem dos seus sonhos, a tua construção da tua casa, a nova loja, um empreendimento novo. Há muita coisa para ser conquistada, amado. Mas talvez você diga: mas apóstolo, eu já conquistei as minhas coisas nesta terra. Já tenho minha casa, meu trabalho, minha carreira, já fiz a minha viagem, já tenho o meu curso. Ouça, há muitas coisas mais para conquistar. Não interessa se você já recebeu, se já conquistou. Deus tem mais para nos dar a todos nós. Deus não parou. Deus não vai parar. Veja que Deus falou a um velho. Deus disse: Juju, você está velho. Tinha 100 anos. Mas ele disse: tem muita coisa para ser conquistada. Havia muita coisa para ser possuída. Amado, Deus tem muito para fazer através da tua vida. Você sabe, nós estamos em aliança eterna com Deus. Nós temos um compromisso com Deus. Nós temos direitos com Deus. Nós temos promessas de Deus. Amados, e Deus não é apenas o Deus de ontem. Ah, bonito, Josué tinha muito mais para conquistar, Moisés conquistou, Salomão. Meu amado, eu não quero ficar apenas no que foi no passado, Deus fez no passado, o que era no passado. Eu quero o que Deus vai fazer hoje e fará no futuro. E Deus diz à igreja que são coisas grandiosas, amado. Então há pessoas que às vezes eu falo: irmão, o que Deus está fazendo na tua vida? Olha, em 1932 Deus fez. Mas 32 já passou, amado. Eu quero hoje. Meu negócio é preço. É hoje, é agora. Não adianta você pensar: não, mas eu fui uma pessoa, Deus fez, e fez, foi. Isso tudo é passado. Deus é o que faz, é o que fará. Então Deus não quer apenas ser grandioso na Bíblia. Você está ouvindo o Espírito lhe falar? Deus não quer ser apenas grandioso aqui dentro da Bíblia. Ele quer ser grande na tua vida, hoje, aqui e para o resto da tua vida. Diga glória a Deus, amado. Eu sinto fogo aqui no altar, amado. Ele quer ser grande na nossa vida. Ele disse: eu falo aos grandes. Então, amado, nós não podemos ficar com as conquistas do passado. Passado é passado. É hoje. É amanhã. É o ano todo. É o resto da vida. Diga glória a Deus. Eu não quero olhar apenas os personagens da Bíblia e dizer lindo, maravilhoso, e comigo. Eu não tenho direito?
Não sou coerdeiro com Cristo? Não sou descendente de Abraão? Não sou da linhagem de Melquisedeque? Eu tenho uma linhagem real na minha vida monárquica. Eu dependo e venho do rei de Jerusalém, Melquisedeque. Eu sou descendente de Abraão. Você sabe por quê? Porque em amor Ele me predestinou e me elegeu, me escolheu. Estou hoje aqui, você está hoje aqui. Você é de uma linhagem real, você é sacerdote real, amado. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita. Raça eleita. Filho do Altíssimo. Agora, há muita coisa para ser possuída, meu amado. Há muita coisa para ser conquistada. Josué, você está velho, mas ouça uma coisa. Eu faço de um velho uma pessoa nova. Há muita coisa que você tem que conquistar. Você já conquistou muito, já avançou muito, já derrotou muito inimigo, mas isso é passado. E daqui para frente? Não, daqui para frente o governo, a inflação, a dívida externa, o produto interno bruto, sei lá o que é bruto, enfim, a Petrobras, e eu vou ficar preso a isso aqui, amado. Não, porque o Brasil no passado era um país florescente, frutífero, pagamos a dívida externa, mas há muito para conquistar, amado. Há muito para vencer, meu amado. Josué, você já é uma pessoa velha. Parece que você não tem mais importância. O teu cabelo está todo branco, mas Josué tem muita coisa para possuir. Eu quero olhar nos teus olhos hoje, amado, frente a frente. Eu quero ver quem são as pessoas que estão dispostas a avançar, a conquistar. As pessoas estão dispostas, sabe, a muita coisa a possuir, muita coisa a avançar. Agora ouça, você é grande. O diabo tem dito que você é pequeno e você tem aceitado isso. O diabo tem dito a muito crente: você nunca vai ser nada na vida. Há muita gente baixando a cabeça e dizendo: é verdade, eu nasci com um karma de não vencer nada, de ser uma pessoa doente, frustrada. Nada disso, amado. Deus está falando aos grandes esta manhã. Deus está falando aos grandes esta manhã. Deus está falando aos grandes esta manhã. Há muita coisa para conquistar, há muita coisa para possuir. Josué, você é velho, não viva do seu passado. Quem é que está crendo nisso, amados? Vamos avançar. Há muito para conquistar, há muito para possuir. Viu, Broadbeck? Há muito para possuir. Não importa se já tem 100 anos. Deus disse: Josué, há muito. Daniel, há muito. Há muito. Há muita coisa para avançar e conquistar. Chegou a nossa hora, meus amados. Chegou o nosso dia, chegou o nosso tempo de vermos a igreja florescer, a igreja avançar, a igreja conquistar. Chegou o nosso tempo, chegou a nossa hora. Eu falo aos grandes, disse o Senhor, aqueles que conhecem o meu caminho, aqueles que sabem que em amor os predestinei e os elegi para serem meus. Pastor, mas eu já fiz muita coisa. Isso é teu passado, amado. Não tem mais nada. Passou, acabou. Estou lhe falando de hoje para diante. Pastor, mas eu no passado só tive problema. Isso é passado, minha amada. Isso é passado. É hora de olharmos para o autor e o consumador da nossa fé e lembrar o que Deus disse a Josué: Josué, você é velho,
mas ficou ainda muita coisa para possuir. Deus é o Deus que faz, Deus é o Deus que fará. Deus não quer apenas ser exaltado e ser grandioso dentro da Bíblia. Ele quer ser exaltado na tua vida, na minha vida. Ele quer ser exaltado na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Ele não quer ser o Deus grandioso aqui dentro dessa folha de papel. Ele quer ser grandioso dentro de nós, para que o mundo veja e saiba que a mão de Deus fez isto. Senhor Jesus, chegou a hora dos grandes, daqueles que vão avançar, daqueles que vão possuir, porque foram predestinados e eleitos para isto, Pai. Mova o nosso coração, não nos permitas covardia, não permitas, Senhor, que ninguém aqui baixe a cabeça, mas que saiba que há muita coisa para conquistar, Pai. Fala aos grandes esta manhã, Senhor. Mova o coração do teu povo, Pai, para conquistar em nome de Jesus Cristo. É teu direito, é meu direito, é nosso direito, para a glória do Senhor, Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos agora participar da ceia do Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio se amar, somente dele mais ninguém. A Deus seja se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é
é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurar teu fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele tem falado aos grandes esta manhã. Ele não quer ser apenas exaltado dentro da Bíblia. Dele vem a grandeza, a glória, a honra, a riqueza, a saúde, a prosperidade e a abundância. Esta graça é maravilhosa. É quanto nos basta. Em nome de Jesus. Igreja amada de Jesus, os dias que estamos vivendo são os dias do fim. Ele vai voltar. Ele quer encontrar a sua igreja ataviada de branco, sem manchas, sem rugas, santa, uma noiva que o honra, uma noiva que não duvida, uma noiva que o adora, em espírito e em verdade. Ele continua procurando os verdadeiros adoradores, os verdadeiros adoradores.
o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Tu és santo, 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 digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, Tu és santo, santo, aleluia, é o Senhor Jesus, poderoso, não há outro nome, digno de Ele louvor, predestinou em amor, digno de digno de louvor. louvor. Aquela noite em que o Senhor foi traído, tendo tomado o pão em suas mãos, o abençoou, o partiu e disse: este é o meu corpo. Ó Senhor poderoso Deus, aleluia, aleluia, ó Senhor poderoso Deus. Aleluia, santo, santo. Ele é santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, aleluia, santo, aleluia, é o Senhor Deus lindo, poderoso, glórias a Deus, digno de louvor, digno de louvor. eu abençoo o pão que temos em mãos, e na hora que você comer, tenha fé, porque a Bíblia diz que pelas chagas de Cristo já fomos sarados. Receba agora, comamos todos o corpo de Cristo até que Ele volte. Amém, Jesus. Tudo entregarei.
ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. De igual modo, o Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou e disse: é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Agora não mais ervas amargas, não mais sangue de animais, agora a nova aliança. Nós não temos nenhum compromisso mais com Moisés, nenhum sacrifício é agradável a não ser o nosso culto racional. Eu abençoo o cálice que nos justificou, o sangue que nos purificou. Fazemos isto em nome do Senhor Jesus Cristo, até que Ele volte. Bebamos todos para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso sempre a ti. Eu seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Se você já entregou o cálice, pode ficar de pé. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. meus amados, a minha gratidão a Deus por sua vida, por você amar este ministério, criar raízes nesta igreja e, acima de tudo, dizer: esta é a minha igreja, este é o meu pastor, esta é a minha doutrina. Domingo que vem nós vamos orar nos 2 cultos pelos homens da igreja. Ainda não oramos pelos homens, então domingo que vem vamos ficar a semana toda aí buscando essa inspiração de Deus, para domingo que vem termos bênção sobre os homens da igreja. Estamos cobrindo todas as áreas familiares para que a igreja viva este resto do ano na sua grande e eterna plenitude. Amém? Obrigado por você nos amar, e a bispa vai dar a bênção final. Eleve suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque fomos predestinados e escolhidos para uma grande obra, Senhor.
Te louvamos nesta manhã, Senhor. Profetizamos um mês de julho cheio de bênçãos, Senhor. Senhor, abre as janelas dos céus, que nós sejamos surpreendidos com o Teu favor nesse mês de julho, Senhor. Nós saímos daqui felizes, contentes, na certeza que Tu tens grandes coisas para a Tua igreja, Pai. Senhor, dá ordens aos Teus anjos que nos guardem em todos os momentos, Pai, porque nós cremos naquele que promete e cumpre, o Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Saia daqui com um sorriso nos lábios, porque Deus escolheu você para ser dele. Graça e paz. Uma boa semana. Ao grandioso Deus toda a glória. Boa tarde, igreja. Não saia sem abraçar alguns irmãos.